Olha esse meme aqui, galera. Change your mindset. I can't do it. It's too difficult. Okie dokie dokie. Oh, it's all my fault. Cross my heart and hope to fly. Stick a cupcake in my eye. When will I be happy? I hate myself. Vai me dizer que a Pinkie Pie não é basicamente o Up Smash do Albert Camus. Que foi? Não conseguiu entender a minha piada, a analogia, o título desse vídeo? Bem, eu sou essa Yoko e eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Pinkie Pie, ela é uma das personagens principais da série My Little Pony, né? Da geração 4. Ela é uma das protagonistas e ela representa arquetipicamente, nem sei se tem essa palavra existe, ela é tipo a aventureira, entendeu? A teimosa, a pessoa que tá sempre fazendo piada com tudo. Ela é tipo um alívio cômico, mas é um alívio cômico que participa, entendeu? Ela é um alívio cômico que ri de tudo, inclusive dela mesma. Isso que é a Pinkie Pie, entendeu? É esse espírito livre, como se fosse realmente uma criança que tá sempre brincando com qualquer circunstância que apareça. Esse é o arquétipo dela. Uma louquinha mesmo. Tá. Fried Nietzsche. Fried Nietzsche é a pessoa que criou o termo Urban Smash. Para explicar Urban Smash, eu vou explicar o Nietzsche de uma forma totalmente enviesada e também diferente, né? Dos que tu vê assim na internet. Isso que é da pior maneira possível. Basicamente, o Nietzsche tinha uma tendência meio que depressiva, digamos assim, onde ele falava que a vida é dor e o sofrimento é você tentar ressignificar essa dor de alguma forma. E ele se construiu principalmente de onde é que veio a vida ser dor e a vida ser sofrimento. Geralmente os filósofos, eles se utilizam muito da mitologia grega, entendeu? Da religião da Grécia Antiga. No caso, para moldar o seu pensamento, Friedrich Nietzsche ele pensou em dois deuses, que é o Apolo e o Dionísio. Que é aquele, ele chamou de Apolíneo, Dionísio, enfim. O Apolo, ele representa a razão, a ordem, entendeu? Coisas organizadas, coisas bonitas. Já o Dionísio, ele é o deus do vinho, da festa, então ele é caos, ele é instinto, entendeu? O declínio da sociedade, que faz o Nietzsche ficar bem triste, digamos assim, é porque a sociedade foca 100% em Apolo e esquece dessa parte mais primal do ser humano, que a gente é animal, queremos ou não. E a gente esquece disso. E ele fala que uma das pessoas que deu mais impulso para isso acontecer foi o mano Sócrates, que o Sócrates falou que a verdade se enxerga através da razão. Razão, Polinho. E ele falou que as coisas pioraram mais devido à igreja, entendeu? O cristianismo, onde ignorava o instinto básico e focava na racionalização. Então digamos que em certa instância, ter uma religião está mais voltada a Apolo, à razão, à ordem, do que algo mais caótico e instintivo. Porque, no caso da igreja do cristianismo, na época de Nietzsche, lembrando, na época de Nietzsche, ela era muito mais, digamos, pesada, então você não podia fazer determinada coisa. Meio que a crença, ela fala, você não tem que agir assim, assim, assim. Você tem que agir desse jeito e desse jeito. Para ele, quando você foca 100% na razão, na ordem, esquece essa parte primitiva, obviamente você vai estar em encontro com a felicidade e o sofrimento. É isso que o Nietzsche queria dizer. E você pode perceber o Apolo, né, o Apolíneo, até hoje na sociedade atual. Se você abrir no Instagram, você vai ver pessoas querendo ter o feed bonitinho, organizado, ou então pessoas tirando foto do ângulo mais bonito do rosto, colocando filtro para ficar mais bonito e esquecendo da desordem, entendeu? Por isso que, talvez, em certa análise, um dos motivos do acréscimo da depressão é porque a gente está mais ligado ao correto, a querer ser bonito, a falar bonito, e a gente esquece do banal, do carnal. Obviamente, Nietzsche não está apoiando a gente ser animais irracional que, sei lá, taca fogo em ônibus, não desse jeito, mas sim meio termo, entendeu? Caminho do meio, você tá utilizar as duas forças, porque desde que a gente nasce, a gente é embutido à ordem. Quando você nasce, o pessoal fala, tá, o seu nome é assim, você tem que se comportar dessa maneira, você tem que fazer, sei lá, você tem que estudar em um colégio, tem que fazer faculdade,
Você não pode gritar, não pode falar palavrão, você não pode roubar, você não pode fazer isso, isso, isso. E basicamente no Brasil a cultura ainda é demograficamente cristã, então você é ensinado valores cristãos. Então você não tem que agir desse jeito, você tem que agir desse jeito aqui. Basicamente, assim que você nasce, o pessoal te enfia um monte de crença. Então, ele escreve isso, não sei se foi no Assim Falava Zarastruz, falou-se Zarastruz, no livro dele, que ele separa o desenvolvimento humano em três partes. Primeiro, em um camelo. Basicamente, o camelo é o burro de carga, entendeu? É a pessoa que aceita tudo, entendeu? É isso. Então, o camelo, por quê? Porque o camelo, ele meio que se abaixa, as pessoas montam nele, colocam coisas nele e ele leva tudo. Então, meio que ele aceita tudo calado. Basicamente, é isso que é um camelo. A pessoa fala, você tem que ler a Bíblia, aí você vai e começa a ler a Bíblia. A pessoa fala, você tem que falar desse jeito, você tem que falar grosso, aí você começa a falar grosso, você não pode fazer isso, que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mas, basicamente, o primeiro estágio é de inconsciência. Então, você age igual um camelo, igual um burro de carga mesmo. Ao segundo estágio, enquanto você se questionar e falar assim, ó, caralho, mano, quer saber de uma coisa? Por quê? Por que que eu tenho que acreditar nesse Deus? Por que que eu tenho que acreditar nesse lado político? Por que que tem que existir política? Por que que tem que existir a moral? Por que que eu não posso sair fazendo o que eu quiser? Basicamente, essa revolta com todo mundo, basicamente ele fala que você é a transmutação de camelo para leão. Então você começa a ficar com muita raiva de tudo, você questiona todo mundo, entendeu? Você não liga mais para nada. Aí depois, quando você não liga mais pra nada, você acaba entrando em uma espécie de niilismo, onde nada faz sentido. Porque se não existe Deus, não existe morte, não existe nada, pra que continuar vivendo? A vida não tem sentido. E aí é nessa parte onde muitas pessoas acabam ligando Nietzsche ao sofrimento, porque o pessoal só chega nessa parte da leitura, do niilismo. Mas existe algo além que Nietzsche propõe, que é você agir do lado, depois de você ser um camelo e um leão, que é revoltado por tudo, você vira uma criança. Basicamente, a criança é o estado onde você fala, tá, se nada tem sentido, então posso fazer o que eu quiser. Basicamente, a criança ela é livre para poder dar o sentido que ela quiser. Só que ela vai dar o sentido não a partir de um trauma que ela sofreu ou a partir de uma coisa que ensinaram para ela. É totalmente do zero. Então a criança experimenta, erra, brinca, tal. Basicamente é isso para Nietzsche, uma coisa, um ideal, né? E também ele dá outro exemplo, além da criança, que é o Urban Smash. Urban Smash é um ideal a se alcançar, ou seja, ninguém é um Urban Smash por completo. E o que seria um Urban Smash que eu estou falando errado porque eu não sei traduzir isso? Que o cara era alemão, né, irmão? Não sei alemão. É tipo o homem ideal, não o ser humano. Tá. Basicamente existe a sociedade, certo? Do jeito que os homens da sociedade se comportam, e você consegue ir além deles, entendeu? Você está acima do homem, você está além do homem, você é um super-homem. E ele utiliza o conceito de homem porque, se eu não me engano, Nietzsche ele é uma pessoa muito misógina, então ele meio que achava que mulheres eram inferiores. Então, obviamente, quando ele cita o Abyss Smash, pode-se dizer que ele não consegue imaginar uma mulher sendo um ideal de alguma coisa, entendeu? Por isso que nesse vídeo eu tô falando um homem, por causa dessa mentilela da cuca do Nietzsche, que o Nietzsche não bate bem da cabeça nem um pouco. Tanto que às vezes, eu acho que algumas coisas do Nietzsche é literal, algumas coisas é metafórica, alguma coisa ele não sabe nem o que é que ele tá falando, ele só vai inventando e chutando, porque ele não bate bem da cabeça, o cara é completamente louco. Completamente não, né? Não sei. Quem sou eu para julgar Nietzsche? Aí, né, depois disso, basicamente, o Urban Smash, ele é um homem que transita, não transita, mas ele tá acima, entendeu? Ele transcende as crenças. Então, ele cria a própria crença. Então, meio que ele não tem medo de nada. Ele consegue criar valor a partir de tudo. Então, se por acaso ele sofre algum tipo de dano, ele consegue reinterpretar isso da maneira que ele quiser, entendeu? Nada é sagrado para ele até que ele diga que é sagrado. Caraca, que frase boa essa que eu falei agora. Tá. Aí, além disso, ele também fala sobre a aceitação do eterno retorno, que é basicamente você aceitar o presente como ele é, entendeu? Você aceitar as coisas como elas são, entendeu? Mas não é tipo uma aceitação feliz, é tipo uma afirmação, tipo, é tipo você gritar, tipo, eu aceito isso que está acontecendo comigo. Se for para sentir dor, eu vou sentir dor.
Se for para gritar, é literalmente você afirmar, entendeu? Tanto que há algumas interpretações falando que Nietzsche babava muito ovo de Napoleão e figuras históricas, assim, de sempre ser fodão, entendeu? Uma das críticas sobre essa coisa de afirmação, tipo, eu aceitar as coisas são como são, ela é mais uma maneira também que se distancia muito de uma coisa mais empática, entendeu? Não é tipo, eu aceito as coisas como elas são, então eu encho de amor. Não, é realmente um orgulho. Tanto que algumas pessoas falam que Nietzsche não era tão adepto à caridade, a você ajudar as pessoas necessitadas. Então, porque meio que as pessoas necessitadas, meio que elas têm que criar o próprio valor delas, entendeu? E ele não tem nada a ver com isso. É basicamente isso. O Urban Smash, então, a gente pode dizer que o Urban Smash é um modelo ideal. No caso do Nietzsche, mas eu estou usando para esse mesmo modelo ideal. Então, basicamente, a PewDiePie era um modelo ideal que um ser humano tem que se comportar de acordo com Albert Camus. Ou Camus, igual algumas pessoas falam. De novo, eu vou dar uma interpretação totalmente inconsistente, totalmente lelé da cuca, enviesada sobre o Albert Camus. Então, se você quiser aprender filosofia da maneira certa, saia deste canal. O Albert Camus, ele se contrapõe à ideia do niilismo de Nietzsche. Tipo, para Nietzsche nada tem sentido, então ele é livre para criar o sentido que ele quiser. Albert Camus, ele simplesmente fala, a vida não tem sentido. Aqui, ó, foda-se, um foda-se bem grandão. Não consegui achar esse meme, tipo, um foda-se bem grandão. Cara, a vida não tem sentido, não tem sentido, e eu não tô nem um pouco afim de criar sentido, não. Eu só vou viver mesmo, entendeu? Basicamente é isso a ideia do Camus, é você aceitar as coisas como elas são. E eu vou dar um exemplo que para vocês terem essa diferente dele, porque ele é o filósofo do absurdo, entendeu? Não, enquanto Nietzsche é tipo a vida não tem sentido, eu sou livre para criar, o Albert Camus é a vida não tem sentido e isso é muito lindo. Só que dessa vez, em vez de ele usar o Apolíneo e o Dionísio, ele utiliza Sísifo. Sísifo, basicamente, ele fez alguma merda que deixou Zeus furioso e ele passou a punição dele é ele passar o resto da vida segurando uma pedra enorme. E quando a pedra caísse, ele ia ter que pegar essa pedra de novo e ficar levantando um monte, entendeu? Durante toda a eternidade. E o Albert Camus propõe, ele pode passar a eternidade reclamando, eu não quero levantar a pedra, eu não quero levantar a pedra. Ou ele pode simplesmente falar, eu adoro levantar pedra, olha como é legal, e, sei lá, achar novas maneiras, ficar assim trocando, se divertindo. Porque aí não vai ser punição, entendeu? É isso. Ele reinterpreta, entendeu? E eu vou dar outros exemplos. Basicamente é tipo você tá andando na rua e você leva uma queda. Você pode ficar com raiva e falar, pô, levei uma queda, não tá tudo dando errado na minha vida. Ou então você se divertir e falar, pô, levei uma queda, mas isso aqui eu tava tão viajado no mundo das nuvens em entregar, sei lá, relatório que eu acabei esquecendo que eu sou um ser humano falho que leva uma topada igual qualquer outro. Do mesmo jeito que as pessoas riem da vida de cacetada, você também ri quando você comete uma cacetada, entendeu? É você ter esse espelho. Também, eu gosto também da interpretação, tipo, quando você é uma criança que a sua mãe não deixa você sair de casa, você vai ficar de castigo, você pode falar, que droga, não aguento, vou ter que ficar em casa sozinho, não sei o quê. Ou então você pode, eu adoro ficar só dentro de casa. Basicamente, ele aprende a aceitar a realidade. A felicidade, o que seria a felicidade? É a realidade sem a expectativa. Então, se você quiser ser uma pessoa feliz, tranquila, leve, você tem que aceitar as coisas como são, sem criar nenhuma expectativa. E uma coisa que não só eu percebi, mas muitas pessoas percebeu, é que isso basicamente é coisa de budismo, né? Tá muito ligado ao budismo. Você não se apegar às coisas, você não desejar nada, você não criar expectativa. E é bem louco como isso se conecta muito com todo. Tá, agora eu vou dar uma viajada. Agora que o vídeo começa a ficar mais tenebroso, mais especulativo. Tá, então Albert Camus, ele meio que nasceu em um ambiente e acabou adquirindo alguns conceitos budistas, mesmo não morando, ou talvez não estudando o budismo, entendeu? Meio que o budismo acontecia aqui e ele vivia aqui, e os dois acabaram tendo uma ideia muito parecida. Como eu falei no meu vídeo, né, alguns vídeos, parece que tipo, é tudo fractal, parece que cada um ganha um pedacinho de alguma coisa, entendeu? E o que me leva à questão, e se o Camus tivesse nascido ou encontrado alguém da filosofia budista e ele tivesse papeado?
Será que ele conseguia pensar no ideal de um homem? Tipo, como se comporta um ser humano que não tem nenhum tipo de apego, nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de expectativa, porque ele ia se encontrar com o budismo, onde leva a vida na leveza. Talvez seria também Buda, alguém que é um Abismesh do Albert Camus, ele nunca descobriu, porque se ele fosse seguir essa linha, talvez se o Camus vivesse mais tempo do que ele viveu, talvez ele poderia ter esbarrado na piada cósmica, onde tudo é só uma piada, entendeu? Onde tudo é literalmente só para rir. Eu tenho um pouco dessa interpretação enquanto toda vida que eu vejo sobre Albert Camus, ou pessoas que falam sobre ele, falam sempre do Camus com uma leveza, tipo uma criança, entendeu? O que tem muito a ver com o conceito de piada cósmica, onde tudo é uma piada. Calma aí, só um momento. E eu acredito que sim, que o ideal do Albert Camus não é alguém que afirma a vida, mas alguém que ri da vida. Tipo a Peaky Pie, do, de My Little Pony. Então acho que, por conta disso, eu acho que esse meme seria o mindset ideal de um seguidor médio do Albert Camus ou de uma versão ideal que ele gostaria que as pessoas fossem. Entendeu? Uma pessoa que é divertida, toda vez que aparece um problema, ela consegue rir da cara do problema, entendeu? Não é tipo, vem um problema e eu dou uma resposta melhor, eu tento solucionar, tu simplesmente fala, tu ignora, mas não é tipo ignorar, tipo um foda-se. É tipo, não sei, é tipo fingir que não existe, entendeu? Tipo, você sabe que o problema ele tá aqui, ele existe, entendeu? Mas ele é tão besta, entendeu? Que a única coisa que dá pra fazer é rir. Bem, eu sou essa Yoko. E esse vídeo, não, a verdade, é uma dica para vocês irem. Ai, que sono é isso. Fiquem bem, fiquem bem.